Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos conhecer a civilização mais antiga que cunhou a moeda, né? A gente viu que essa ideia de trabalhar com trocas comerciais, né, a partir da civilização e esse lado de conseguir coisas que você normalmente não conseguiria, ou até mesmo utilizar os excedentes da produção, né, individual para trocas, né? A partir de escambo, isso começou a acontecer, né? Essa civilização, o processo, em 3.500 anos antes de Cristo na Suméria, né, na Mesopotâmia. E aí, a partir disso, a gente começa a ter registros de várias civilizações que, de 4.000 anos atrás, registros dessa iniciativa de utilizar esses meios de valores de relacionamento com a natureza, né? Essas extrações de valores de relação com a natureza, para trazer melhorias de condição de vida para a população, né? Então a população ela vai melhorando de vida, consumindo e ao mesmo tempo que essas pessoas vão consumindo, elas vão encontrando formas de se adaptar a esse costume de consumo, né? Existe uma coisa que se chama memória de utilidade, né? A gente utiliza uma coisa e a gente forma memória por utilização dessa coisa. Essa memória ela transmite uma certa relação ao organismo que deixa o organismo confortável sobre aquela utilização. É o famoso vício de utilidade, né? A gente vicia por iteração de coisas que logicamente deixam a gente bem, né? Transformam a nossa autoestima. E aí todas essas coisas são pontos de colher a autoestima, né? A cola-energia ela começa a ser observada, né? Essa cólera de energia a partir das interações com esses alimentos, com esses costumes, faz as pessoas aumentar percussivamente, progressivamente, o consumo desses valores. De certa forma, a surgir o pensamento de como ter eternamente esses bens. Por exemplo, trigo. Como ter eternamente trigo, como ter eternamente milho, como eternamente ter esses produtos. Porque nós estamos viciados neles. Como? Né? O jeito é colocar todo mundo para plantar isso. Aumentar o território de plantio, plantar excessivamente, regar, criar formas de ter eternamente as coisas. Foi uma inteligência de desenvolvimento até mesmo humano, no sentido de você arrumar uma parceira ou parceiras e procriar,
né? Você fazer famílias muito grandes sobre esse procedimento, né? Essa relação de construir acesso contínuo a esses bens de valor, certo? E a gente está falando de milhares de anos atrás. Obviamente, você não vê nos livros de história esse lado assim, igual a gente está processando, né? Mas isso vem da lógica, né? Quem que é o dono da família? Ele é o chefe de estado, né? É o rei, é o faraó. Ele é o chefe que é soberano. Ele sabe o que é melhor porque ele errou muito até descobrir o que é melhor. Então ele sabe o que é melhor. Ele é soberano nas decisões do clã, da aldeia, né? Então deveremos seguir os passos dele até que a gente descubra, ou ele descubra que estava errado, e nós reorganizamos os passos para serem dados continuamente. Beleza. E dentro desse processo de relacionamentos de civilização agora, com famílias e clãs, aldeias enormes praticando comércio, a gente vai ter que lá para 700 anos antes de Cristo, a moeda ela vai ser cunhada como algo mais concreto. Então, você vai ter um processo da concretização de um elemento da natureza que simbolizará um valor X para todos os demais produtos comercializados nessa natureza. E isso é muito poderoso, né? A moeda surgiu de forma organizada e reconhecida historicamente na civilização da Lídia, na Ásia Menor, atual região da Turquia, por volta do século 7 a.C. Então vamos anotar isso daqui. Na Ásia Menor. Atual região da Turquia. Por volta do século 7 a.C. Peraí, 7. Detalhes importantes. Os lídios cunharam as primeiras moedas metálicas padronizadas. Essas moedas eram feitas de eletro, uma liga natural de ouro e prata. Então essa moeda é feita de eletro, que é ouro, tinha um peso e valor definidos, o que facilitou o comércio e reduziu as necessidades de escambo. Então você tem uma moeda aqui, é uma liga, e você tem, por exemplo, alguma coisa assim, né? Então, isso aqui vale 2 de 1, né? 0,5. Aqui você tem 0,1, 0,05, 0,01, por exemplo.
Então você tem moedas, né? Você cunha moedas que o peso das moedas representa o valor, né? Então, agora imagina que você é um pai de família e você tem uma família enorme e não existe essa padronização de moeda e você morre, né? Como que você junta, né, ao longo dos anos, esperando a sua morte, como que você junta trigo, milho, cevada, essas coisas, né, para garantir para sua família uma sobrevivência longa, farta, isso e aquilo. Então, essa moeda, ela nada mais é do que você garantir, você poder dar uma garantia de presença sua nos cuidados familiares da sua família, caso aconteça alguma coisa com você. Por exemplo, você tá lá na sociedade do Rio Amarelo, você tá lá na Mesopotâmia e tudo, e você tá com a sua família produzindo, mas você não arrecada nenhuma moeda. Tudo que você arrecada, você tem que trocar e você tem que criar meios de guardar coisas o máximo possível, porque senão elas vão estragar. Só que às vezes tem pessoas que estão trabalhando com outras coisas, né? Trabalham com outras coisas, outras atividades, e essas outras atividades que eles fazem devem ser garantidas em alimento. O rei, ele faz na moeda e permite com que o comércio ele flua em várias relações e valores, né? Você consegue manter as pessoas fazendo a segurança, e o rei ele consegue te fazer a garantia, te dar uma moeda que garantirá a você esse seu trabalho, essa sua valia, né? A validade do seu produto. Vamos analisar isso com calma, né? Então, a gente tá falando aqui de uma sociedade, né? Vamos dizer aqui que a gente tem essa sociedade aqui, ó. Essa paisagem aqui, essa é uma sociedade. E aí você tem aqui, ó, os produtores, né? Vários produtores aqui, né? E aí você tem as casinhas deles aqui e tal, beleza? Só que dentro dessa civilização surge para nós brigas internas, roubos, crimes contra as famílias, mortes, né? Violências de todo sentido. E aí a gente falou internamente, né? Isso aqui interna. Agora, externamente, também existe isso, mas conflitos. Então, tudo isso que começa a aparecer em uma civilização precisa de ser solucionado. E aí a filosofia, ou seja, a educação, ela surge
na comunidade para poder gerar soluções para todos esses riscos sociais. Então você ainda vai ter os produtores aqui, ó, as pessoas que plantam, só que você vai ter o grupo de pessoas que a gente chama de clero, né, ou a nobreza, que faz essa solução. Uma delas é a religião. É em nome de Deus. Sabe? Então nada mais é do que uma solução, Jesus, a religião, uma solução para que nós possamos viver eternamente juntos em sociedade, seguindo os mandamentos dessa preferência social, né? E a gente está procurando que essa preferência seja elevada ao melhor desse quadrado de possibilidades. E aí o que acontece, pessoal? Você tem o rei, né, ou o comandante, o chefe. A palavra dele é soberana, porque ele sabe tudo que a sociedade precisa, ele descende tudo das ideias que a sociedade precisa para funcionar. Ele está ali garantindo para você e para a sociedade que ele vai fazer as coisas funcionar. Se alguma coisa acontecer com você e com a sua família, ele vai se colocar na parte e vai solucionar essa coisa. Então o rei, ele é muito mais do que uma figura. Ele representa a autoridade dos direitos que a civilização pretende. Porque senão nós brigaríamos até morrer. Por raiva, por ira, por discordância. Então o que a gente tem feito é caçar harmonia, caçar concordância, caçar sacrifício para que as coisas funcionem da melhor maneira possível, sem que a gente arranque um olho por olho e dente por dente. Tá entendendo? Então, a moeda, ela vem como uma garantia de que o rei, né? O rei, ele possa dar para você. Você pode guardar isso. Caso aconteça alguma coisa com você, com a sua família, caso ele não consiga, o rei não consiga garantir que você não seja roubado, aconteça alguma coisa com você, isso e aquilo, o rei, e se o rei precisar da sua produção para bancar esse processo de educação e supervisão da pólice, a partir do trabalho filosófico, ele possa pagar os filósofos e as suas atividades filosóficas com o excesso da sua produção, já que você e a sua família grande produzem, e não só você e sua família, mas várias famílias aqui dentro da pólice estão cuidando da produção em grandes escalas. Você está entendendo? Então, graças a esses excedentes de produção, nós possibilitamos garantias sociais no sentido da segurança. E vai além, né? Se você sofrer qualquer coisa, você pode ir para o rei, falar com o rei, você marca uma audiência com o rei, e o rei, ele vai prestar o apoio devido, caso você tenha dito, né, caso a sua informação seja uma verdade, né? Então isso é muito legal. Detalhes importantes. Os lídios cunharam as primeiras moedas metálicas padronizadas.
Essas moedas eram feitas de elétron. Ah, tá, isso que a gente já viu. Antes da moeda da Lídia, várias civilizações já usavam formas primitivas de troca, como Mesopotâmia, você tinha a cevada e a prata como um peso para trocas de... Trocas, né? Egito Antigo, metais e grãos como unidade de valor. China Antiga, objetos metálicos em forma de ferramentas. Porém, nenhuma dessas formas era moeda cunhada e padronizada, como criada pelos lídios. A moeda então surgiu na civilização da Lídia no século 7 a.C., marcando uma grande revolução econômica e social na história da humanidade. Olha a palavra. Do padrão. É. Ó, vamos lá. Aprofundar de forma histórica, clara e organizada. A civilização da Lídia situava-se na Ásia Menor, atual oeste da Turquia. Vamos ver aqui se a gente consegue ver. Vamos pegar aqui. A Turquia é uma nação que se estende do leste da Europa. A Europa é fascinante, né? É o berço da civilização, é a Europa. Na Europa, né? Então vamos lá, ó. Turquia. Norte, sul, leste, oeste. Então tá por aqui, ó. Vamos ver a Turquia do Brasil. Aonde que... Bem longe, né? Aqui, ó. Nós estamos aqui. Não, eu estou aqui agora. E a Turquia está aqui, ó. Aqui, ó. Seria por aqui, ó. Mapas são fascinantes, não? Então seria nessa região por aqui, ó. Vamos lá, então. Continuando. Região estratégica entre o Mar Egeu e as rotas comerciais que ligavam o Oriente e o Ocidente. Cadê o Mar Egeu? Será que é isso daqui?
Esse que é o Mar Egeu. Turquia, Mar Egeu. Beleza. Período histórico. Maior destaque entre os séculos 8 e 6 a.C., no sentido civilizatório, conquistado pelo Império Persa em 546 a.C. Então, o Império Persa, ele vai colonizar essa região em 563, 546 a.C. Por volta. Organização política governada por reis. O mais famoso foi Croesus, né? Então, o governo, monarquia, Creso. Vamos ver aqui, ó. Aí, ó, o rei da Lídia. Ali. Essa é a figura do rei. Isso. Legal, né? Rico como Cristo, o mais famoso. Economia baseada em comércio intenso, metalurgia e exploração de ouro, especialmente no rio Pactolo. Então, o que que você está vendo? Eu sei que pode parecer difícil para gente. Eu sei que pode parecer difícil para nós, nessa nossa atualidade, conceber motivos, né? Qual que é o motivo de fazer isso? Por que que a gente faz isso? Mas veja bem, quando as pessoas nascem numa civilização que é considerada para nós primitiva, mas naquela época tinha uma fama de uma organização grande, né? Você tinha era como se você tivesse hoje na geopolítica trabalhando as relações comerciais dos países, você tivesse vendo quais são os países mais desenvolvidos, com quem você quer fazer as trocas comerciais, com quem você quer ser amigo, isso e aquilo, né? E aí o que que acontece? Todas as relações, né? Você encontrar com alguém, isso e aquilo, o indivíduo, ele fica muito ocioso quando ele não faz nada no meio de várias pessoas que fazem coisas. Ele se sente pronto para morrer. Você tá entendendo? Porque quando você está no meio de várias pessoas coordenadas, por exemplo, você tem ali um grupo de pessoas que solam coordenadamente os cuidados com o plantio. Você tem as pessoas ali que solam coordenadamente o cuidado com as educações e as manutenções dos lares, né?
Você tem um grupo ali de pessoas que solam coordenadamente o conjunto das seguranças e observações das pessoas que estão que são arriscadas, né? Que cunham identidade, que já foram, por exemplo, sofreram delação, né? Você chega e vira e fala assim, chefe, aquela pessoa é uma pessoa que tem propensões para roubar. Então você tem um grupo de pessoas que cuidam dessas seguranças, observando, espionando, fazendo essas operações, né? E aí o que acontece? O ser humano ele precisa de atividade, ele precisa de pertencer a algum grupo. Esse grupo se chama família atualmente, né? Você tem a família do lar, né? A família biológica, e você tem as famílias comerciais, né? Isso é uma questão de família. Por que você precisa de ter isso? Para você ter o que fazer com o passar do tempo, e desse fazer você ter condições de ir e vir sustentavelmente, né? É o que a gente chama de sustentabilidade humana, né? E naquela época existiam grupos de caça ao ouro, né? Grupos metalúrgicos, e tipo, você pensa, para que essas pessoas fazem isso? Mas os motivos, eles nascem, eles são... Quando você menos espera, você está criando um motivo para trabalhar. Um motivo para reunir pessoas em função de alguma coisa. E às vezes essa coisa nem é uma coisa tão necessária assim no momento, mas... querendo ou não, as pessoas se reúnem por isso. E aí elas criam valores para isso, como eu já te falei, né? As pessoas, às vezes, elas não têm o costume de comer algo. Mas se elas, aos poucos, vão comendo esse algo vai virando um produto de satisfação. Vai virando um comer-se algo, né? E aí esse algo ele vai se tornando algo gostoso, algo que vicia, que itera. E quando pensa que não, você está querendo manter constantemente, né, diariamente comendo esse algo. E você cria estratégias para comer constantemente esse algo, como o pão, o trigo, o pão nosso de cada dia. E isso isso é a autoridade de Jesus, no sentido da arte religiosa do pão, do cultivo do trigo, né? O trigo ele é muito maior do que você imagina. A literatura do trigo vem de um passado muito gigante, né? Muito grande. E é isso, né? Comércio, crença, metalurgia, exploração do ouro. A moeda na Lídia. Nome da moeda. Não havia um nome único como hoje, real, dólar. Eram chamadas genericamente de estáteres lídios. Estáteres lídios. Então, nome da moeda. Estáteres lídios. O estáter. Material feitos de eletro com liga natural de prata. Então você vê aqui, ó, pela metalurgia que a sociedade lídia praticava naquela época, em suas familiaridades trabalhísticas, e pela exploração do ouro, você tem a
a técnica manuseativa do ouro para formar os estáteres lídeos. As características principais: a cunhagem oficial padronizada pelo Estado com selo real. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Olha aí que legal. Os selos, né? Isso aqui é pura arte metalúrgica, né? Isso aqui é a revolução consciente, né? Eu posso chamar a grande revolução do padrão barra a grande revolução da consciência. Qual que é a consciência? Consciência financeira. Se eu vou morrer um dia, se eu posso morrer hoje, o que eu deixo para o meu filho? O que eu deixo para minha família? O que eu deixo quando eu for para o céu? Barra quando eu morrer. Então, veja bem. Eu vou deixar essas pratas aqui para minha filha. Vou esconder essas pratas. Essas pratas têm padrões, né? Mas e se eu não conseguir garantir a segurança no esconderijo dessas pratas que eu juntei para minha família? Caso eu morra hoje por guerra ou alguém vem e me ataca por trás para tentar roubar de mim, só que não encontra o meu dinheiro. Então vamos criar o banco. O banco nada mais é do que você ter o seu dinheiro lá e você ter que pagar uma taxa, né, uma taxa do seu dinheiro para manter o seu dinheiro seguro para caso alguém queira roubar você na rua, você não precisa carregar as moedas, né? Você tenha quem carregue as moedas para você e garanta que elas vão... As moedas, as pratas que você tem, garanta que você vai ter essas pratas caso sua família vai receber as pratas caso você morra, caso aconteça alguma coisa com você. E aí isso é uma solução para os roubos, para as brigas. Você tá entendendo? Uma coisa lava a outra, uma mão lava a outra, né? A mão bancária lavando a mão da falha na educação ou nos crimes, né, que podem ocorrer perante a cunhagem, perante a moeda, né? Perante a esse poder aqui demasiado que compra qualquer coisa. Esse poder de Deus, entre aspas, né? Peso padronizado. Cada moeda tinha peso fixo garantindo confiança. Símbolos. Normalmente traziam figuras como leões e touros. Símbolos de poder, realeza e força. Então você tinha os selos, né? Leões. Que representam força. Tipo, os animais na natureza que conseguem fazer as pessoas de presa, né? Formato: pequenas, arredondadas, irregulares, não perfeitamente circulares como as atuais. E essa irregularidade não quer dizer que elas não tinham o mesmo peso, né?
Você pode pegar duas aqui, ó, duas moedas. E elas vão ter basicamente os mesmos pesos se forem duas moedas feitas para valerem a mesma coisa, né? Então o valor da moeda está no peso que ela tem. Por exemplo, uma dessa vale 10 dessa, por exemplo, né? Vamos dizer assim. Então a moeda é uma coisa muito legal. Como a moeda... porque a moeda foi uma revolução. Antes da moeda, o comércio funcionava por escambo, metais eram pesados a cada transação. Com a moeda lídia, não era mais necessário pesar o metal, era só você contar quantos metais iguais você tem. Então é uma tecnologia aqui, ó, que a gente está falando de uma tecnologia de racionalização, né? Ao invés de você ter que ter uma balança ou carregar uma balança para lá e para cá para pesar os metais, você pode contar quantos formatos de metais você tem. Esses formatos têm o mesmo peso. Então, por exemplo, 10 pesos de um formato é o peso de 1 vezes 10. Pode parecer bobo, mas isso trouxe para nós uma relação cognitiva, um aceleramento de comércio e comunicação que está na linguagem, na literatura, na arte, na tecnologia. Está em todas as áreas essa racionalização, né, da operação dos metais de forma antecipatória, né? Você antecipa o valor do metal cunhando desses metais uma certa uniformidade selar, né? E isso revolucionou também o campo do trabalho, criando profissões selares, né? Facilitou o comércio, tributação, salários, expansão econômica. Influência histórica. O modelo lídio foi rapidamente adotado por gregos, persas, posteriormente pelos romanos. A moeda tornou-se base dos sistemas econômicos modernos. E é isso, né? No próximo vídeo a gente vai falar um pouco das relações comerciais dos gregos e dos persas, né? Então vamos lá, ó. Como era ó, como era o comércio na Lídia? Posição estratégica. A Lídia ficava em um ponto-chave entre o Oriente e o Ocidente, ligando Mesopotâmia, Ásia Menor, mundo grego, cidades da Jônia. Então a Lídia ficava por aqui, ó. A Turquia, hoje a atual Turquia, oeste da Turquia. Então, se essa aqui é a Turquia, o oeste da Turquia seria para cá, ó. Por exemplo, Adana, Meshim. Aqui, ó. Ao mar Egeu aqui. Você tem essas terras aqui, ó. Turquia.
Bacana demais, né? Isso fez da Lídia um centro de passagens de mercadorias. Rotas comerciais. Posição estratégica. Não, rotas comerciais. A famosa Estrada Real passava pela região Lídia, permitia o transporte de mercadorias por terra em grandes distâncias, facilitava o controle estatal e a cobrança de impostos. Então você tem aqui, ó. Daqui, ó, da Lídia aqui, ó, você tem como escoar dentro da Rota Real. Você consegue escoar para Egito, Israel, Jordânia, Líbano, Líbia, Argélia. Turquia aqui, né? Aí você consegue vir para cá, ó. Itália. Vamos ver um negócio aqui. É. Ásia Menor. Mongólia. Vamos ver. Rotas comerciais. A famosa Estrada Real passava pela região Lídia, permitia o transporte de mercadorias por terra em grandes distâncias. Então você conseguia transportar por terras mercadorias também. Facilitava o controle estatal e a cobrança. Turquia. Várias passagens por terra, Cal, da Turquia, tá vendo? Você consegue andar pela terra para várias regiões, ó, por terra. Principais mercadorias, produtos comercializados: ouro, prata, joias, tecidos, cerâmica, produtos agrícolas, armas e utensílios metálicos. Essa era uma região abundante em ouro e prata há 4.000 anos atrás. Na verdade, 3.000, né? Como funcionavam as trocas? Antes da moeda, o escambo era troca direta, metais pesados em balanças, dificuldade em determinar valores justos, com escambo. A moeda trouxe moedas de eletro, trouxe valor padronizado garantido pelo Estado.